E aí, pessoal, o Renato Portaluppi falou. Douglas Costa, Michael, até mesmo Soares na pauta de Renato. Renato que se apresenta na semana que vem. Vamos ver o que disse Renato Portaluppi. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, o recado é da Mais Ágil para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa nesse final de ano, ainda dá tempo. Se você tem o FGTS parado, você pode resolver com a Mais Ágil. Na descrição do vídeo, o link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. Em 24 horas, seu dinheiro está na conta. Fale agora com a Mais Ágil e resolva esse problema. Mais Ágil é a solução. Entre agora e converse com eles. Gente, tradicional Jogo das Estrelas, o ídolo do Flamengo, Zico, reúne grandes personalidades. Historicamente, ele faz isso todos os anos e um dos seus principais amigos e ídolo de Zico, é verdade, Renato Portaluppi, participa sempre desse evento. O Renato sempre faz questão de apoiar o Zico nessas ações. O Renato não esconde de ninguém que o Zico é uma inspiração para ele. E o Zico, ele inspirou uma geração inteira, né, de não só jogadores, mas de torcedores. E claro que Renato Portaluppi, na zona mista, acabou conversando com jornalistas que fizeram muitas perguntas também relacionadas ao Grêmio. Perguntaram sobre Michael, perguntaram sobre Soares e perguntaram sobre Douglas Costa. E Renato acabou colocando ali informações importantes. Primeiro, o Renato disse que tem conversado diariamente com os jogadores, mas com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e também com o vice-presidente do Grêmio, o Calef, o Paulo Calef. E isso o Renato tem dito que está acompanhando, que está ali, e falou que no dia 3 teremos, enfim, novidades e tal. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui, e eu separei os três para a gente conversar. O primeiro ponto é sobre Michael. Renato disse que tem conversado muito com o Michael, que ele está acertado, que faltam pequenos detalhes entre o acerto dele com o Grêmio, mas que o jogador tem interesse em vir e ele conta com o jogador agora. Disse que de fato existe ainda uma solução que a FIFA precisa dar em relação ao seu clube, mas Renato mostrou muita confiança na vinda de Michael para o Grêmio, sendo esse o principal nome que Renato sugeriu aos dirigentes. Renato, que a gente sabe, fez ou refez a carreira do Michael. Michael estava com dificuldades e é Renato quem abre mais uma vez a possibilidade do Michael ganhar corpo aí e conseguir o seu espaço. Portanto, Renato confirma a proximidade de Michael com o Grêmio, dependendo única e exclusivamente desse episódio na FIFA. Dito isso, vamos para Soares. Renato falou em novela, disse que tem detalhes, foi perguntado sobre o DVD, se vai mostrar, e ele disse, não, o craque sabe conversar com o craque, respeitando muito o Soares e dizendo que também faltam detalhes. A gente aí já está em outro departamento, estamos trabalhando muito aqui em cima das informações que nós temos aqui e de fato aí a gente já sabe, já falei todos os assuntos relacionados ao Soares, que vai ser apresentado nessa quinta-feira, pelo menos essa é a expectativa. Dito isso, chegamos no Douglas Costa. E aí criou-se um grande ponto de interrogação em cima da manifestação do Renato. Por que eu coloco isso como um ponto de interrogação? Porque, de alguma maneira, nós havíamos conversado ou entendido que Renato não estava fazendo tanta força assim para contratar o Douglas Costa. O Renato tem os pedidos dele, pediu o Reinaldo, pediu o Rodinei, pediu também o Michael, mas o Douglas ele não entrou tanto na linha de disputa porque sabe que internamente o grupo não é tão adepto assim ao Douglas Costa. Mas quando falou, Renato acabou abrindo margem para que as pessoas... Por que ele disse isso? O que disse o Renato? Ele disse que o Douglas tem uma reunião com o presidente na sexta-feira, está confirmada a reunião na sexta-feira, e que é um assunto do presidente com o Douglas Costa. Mas, ao mesmo tempo, perguntando se ele queria, ele dá uma risada e tal, brinca com isso, e lá pelas tantas ele diz,
Craque eu quero. Nenhum jogador desaprende. Que é um discurso meio clichê, mas é um discurso que o Renato usa. E a gente sabe que ele gosta de ter esses jogadores aqui no ambiente dele. Então, abriu sim uma vírgula, abriu. Eu preciso dizer que abriu. Porque o Renato não iria, o Renato está muito afinado com o Paulo Calef e também muito afinado com o Alberto Guerra. Muito afinado. Claramente. E ele sempre cita tanto o presidente Guerra como o vice-presidente de futebol, Paulo Calef. Ele cita e faz questão de dizer, não, tô falando todos os dias com ele, tô falando todos os dias com eles. O Renato tá integrado ao projeto. Só que o Renato acaba dando uma escorregada quando impõe aí uma ideia dele em relação, craque eu quero sempre, jogador assim não esquece. Ele cria a dúvida ou aumenta a dúvida em relação a isso. Claro que sempre dizendo, é um assunto dele, Douglas Costa, com Alberto Guerra, mas sugerindo que a conversa vai além da conversa meramente financeira ou de discussão. Particularmente, eu continuo com a ideia, dentro das fontes que eu tenho no Grêmio, de que não existe possibilidade do Douglas jogar. Continuo com essa ideia. Mas eu botei a pulga aqui. Eu botei uma pulga atrás da orelha, sem dúvida. Porque o Renato ele tem uma forma muito particular de comunicação e ele abriu ali uma linha dizendo, pô, seria bem-vindo e tal, se viesse, acertasse. Ele induz o sentimento do torcedor do Grêmio e, obviamente, isso também chega aos dirigentes, que nada mais são do que a representação do torcedor. Nós temos na torcida uma ideia dividida. Eu fiz é só olhar no meu Twitter ali, você vai ver que é dividido. Eu, particularmente, voto por nunca mais ver com a camisa do Grêmio, mas eu tenho a minha opinião, eu não sou formador de opinião de ninguém, eu tenho a minha opinião. Tem muita gente que diz, não, mas é melhor do que ter o Guilherme, é melhor do que ter, se jogar de graça e tal. E aí as coisas vão indo. As coisas vão indo. Me parece que isso botou um ingrediente novo nessa grande salada, nessa grande sopa, que é essa novelinha com o Douglas Costa. Acho que o Renato colocou um ingrediente novo na conversa, porque ele criou, sem dúvida, expectativa para sexta-feira. Algo que não tinha, que de alguma maneira estava enterrado, o Renato, em razão dessa entrevista, acabou reabrindo. Portanto, vamos tentar entender, vamos tentar analisar. Tem novidade na área e isso é fato. É só olhar que a gente nota. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.